Virou de cabeça pra baixo. Tá, eu acho que agora funcionou. Eu tô tentando não me sentir muito imbecil falando olhando pra câmera e eu tô tentando fazer a câmera não desligar sozinha de 5 em 5 minutos. Então, por favor, tenham paciência, mas eu prometo que eu tô tentando. Pra quem não me conhece, oi. Meu nome é Ana, eu tenho 25 anos e eu crio coisas em tempo integral, praticamente. Ao decorrer do vídeo, eu provavelmente vou me soltando também, porque eu acho que de uma forma geral eu me sinto muito imbecil falando, olhando pra uma lente e vendo meu próprio reflexo na tela, só pra ter certeza que ela não tá, tipo, virando do avesso enquanto eu falo. A primeira pergunta que eu vou responder, eu acho que é a pergunta que não quer calar, que eu acho que também é uma das coisas que as pessoas mais me perguntam. Eu recebi ela aqui acho que umas 3 ou 4 vezes, que é como foi que você começou na cerâmica? E é uma história bem engraçada porque não foi uma coisa muito planejada, na verdade. Eu cursei artes visuais, pra quem não sabe, eu me formei no final do ano passado, mas a minha faculdade não tinha uma matéria de cerâmica. E acho que a cerâmica, no geral, sempre pareceu uma coisa muito inacessível pra mim, até por questões de, tipo, equipamento como forno, torno, etc. Por ser uma coisa, acho que muito frágil também, que eu, pessoalmente, me considero uma pessoa muito desastrada e muito brutamontes, então eu nunca consegui imaginar isso combinando comigo de uma forma geral. Não sei se faz muito sentido quando eu falo assim. Mas uma vez eu tinha saído da faculdade e eu fui dar uma volta pelo bairro e por coincidência eu entrei num ateliê de cerâmica que tinha acabado de abrir. Hoje em dia ele cresceu muito, isso foi acho que 2022, 2023, mas hoje em dia ele é o Ateliê Netas, que fica ali na Vila Mariana. E foi nesse ateliê com a Tori que eu aprendi a maioria do que eu sei sobre cerâmica atualmente. Também eu trabalhei durante um período num ateliê, mas foi um período muito curto, foi acho que aproximadamente um mês, assim, acho que nem chegou a um mês, na verdade. Mas realmente eu acho que o grosso do que eu aprendi foi fazendo um curso de cerâmica por fora da faculdade. Aí foi ali que eu aprendi praticamente todas as técnicas de cerâmica. Eu fiz o curso por acho que uns 4 meses e depois eu fui fazendo cerâmica por conta em casa e alugando forno. Que pra mim também, como eu já falei, uma das coisas que mais fazia a cerâmica parecer inacessível pra mim era justamente o equipamento. Porque parece algo muito complexo e tal, mas quando você realmente começa a ler um pouco sobre, você percebe que não é tão absurdo assim. A única coisa é que depois de algum tempo eu comecei a querer aprender torno e o lugar onde eu fazia aula não oferecia aula de torno. Até porque eu entendo, porque a aula de torno você realmente precisa dar mais uma atenção pro aluno ali, porque querendo ou não é muito fácil no começo. Eu já torneio faz quase 2 anos, eu acho, mas com mais constância mesmo. Eu só comecei a tornear quando eu comprei um torno melhor. Mas no começo é muito fácil você se destrambelhar. E eu até hoje me destrambelho muito, mesmo fazendo 2 anos que eu torneio. E acho que uns 3 ou 4 anos que eu faço cerâmica no geral. Porque, querendo ou não, ainda assim, em termos de cerâmica, esse tempo é um período muito curto de tempo. Eu não sei, cara, nem metade, nem um quarto do que uma ceramista que tá lá pelos 70, 60 anos sabe. Mas também elas não sabem de tudo, até porque eu acho que o processo de qualquer coisa é que você tá permanentemente aprendendo. Acho que uma das coisas que mais me norteia na vida no geral, assim, divagando um pouco da pergunta, é o fato de que eu acho que a gente nunca deixa de aprender. E eu acho que aquela frase clássica de que quem ensina aprende quando ensina e quem aprende ensina enquanto aprende, sabe? Eu acho que existem muitas trocas, especialmente quando eu tô ensinando os outros, porque com as pessoas que eu ensino eu acabo descobrindo muitas possibilidades que eu também não imaginava. E tinha outra parte dessa pergunta também, que era como eu cheguei no meu estilo de cerâmica. Eu demorei algum tempo pra chegar nesse estilo, na verdade, porque eu sempre pendi muito mais pra pintura e ilustração. E eu sinto que por um tempo eu via a cerâmica como uma coisa muito à parte disso. Mas aí eu percebi que não é tão à parte assim, era um meio pra eu conseguir tridimensionalizar aquilo que eu imaginava no 2D, na Ilustra, no que eu fazia pra adesivos, broches, cadernos, etc. Eu percebi que tinha uma possibilidade de tirar aquilo do papel de alguma forma e transformar em coisas. Não necessariamente utilitárias, porque minha cerâmica não é necessariamente com a proposta de ser utilitária,
Eu acho que eu tenho muito mais a ideia de que seja algo pra participar do seu cotidiano e lembrar que, tipo, as coisas não precisam ser tão chatas quanto elas sempre são. Mas eu acho que pra mim acabou sendo bastante essa ideia de tirar do papel e colocar no objeto. Porque eu tenho muito essa pegada com cores primárias e bem saturadas e tal. E eu sentia muita falta disso quando eu tinha começado na cerâmica. Porque o ateliê no qual eu fazia aula é maravilhoso, mas o lance é que era um estilo muito diferente de como é o meu estilo. Eram sempre tons mais terrosos, tons mais fechados, e eu acho lindo, mas na minha arte eu acho que isso não existe tanto. Então eu acabei comprando meus próprios esmaltes e comprando cortadorzinho de biscoito. Tem umas coisinhas que eu uso aqui até como cortador, que na verdade são cortadores de bentô, tipo pra você cortar cenoura, nori e tal em formatos diferentes. Mas eu uso tudo como cortador de argila. A próxima pergunta é: qual foi a primeira peça que você criou? A primeira peça que eu criei, eu acho que foi uma cumbuquinha bem pequenininha que eu fiz na técnica de belisco. Normalmente se chama de pinch pot, mas eu aprendi com o belisco, que eu acho interessante porque é uma tradução perfeita, na minha opinião. E eu acho que isso é muito mais divertido e muito mais lúdico também, que é o que eu amo. Eu vou ver se eu acho uma foto, mas já faz um bom tempo que eu fiz ela, mas era bem diferente do que eu fiz atualmente. E é uma peça com fundo bem grosso, toda tortinha, assim, mas eu acho que isso faz parte, porque a gente tem que ser muito ruim por muito tempo até a gente chegar no ponto de ficar bom. Mas também eu acho que todo o conceito de ruim e bom é subjetivo. Qual a sua peça favorita? A minha peça favorita eu acho que foi uma que eu fiz num workshop com a Marte Atelier, que pra quem não sabe ela tem um workshop de luminárias, eu não sei se ela ainda tem, mas eu fiz essa peça no workshop em questão e eu vou ver se eu coloco uma foto dela aí no vídeo na hora que eu postar, na edição no caso. Mas é uma luminária de lagartinha que eu acho muito fofa. Ela foi vendida, passou uma moça aqui no ateliê, acho que no ano passado, e ela disse que ela gostava muito de luminárias e ela meio que colecionava luminárias, e se eu não me engano ela era física. E ela gostou muito da luminária e ela quis levar pra casa, então essa luminária não está mais comigo, mas ela está com uma mãe muito carinhosa em Natal. Se você estiver vendo isso, eu fico muito feliz que minha luminária tenha ido pra casa com você. Muito obrigada. Próxima pergunta é: você tem alguma meta de fazer em cerâmica que você ainda não tenha tentado? Eu acho que eu tenho várias metas, na verdade. Eu acho que especialmente em termos de sair da minha zona de conforto, porque eu acho que tem técnicas como, por exemplo, o acordelado, que eu ainda não explorei o suficiente, porque eu vou falar a verdade aqui, eu não tenho paciência para acordelado. Pra quem não sabe, acordelado é uma técnica que você meio que abre várias cobrinhas de argila e você vai colando elas numa base que você pode fazer no belisco, no torno, N formas. Mas é uma técnica que eu não tenho muita paciência e eu sinto que todas as peças que eu já fiz nela ficaram muito mal acabadas e muito grossas, mas aí também é da falta de prática. E seria hipocrisia minha também falar que, sei lá, eu pratiquei horrores ou então que eu já devia ir bem nisso, porque não foi uma coisa que eu particularmente tentei. E honestamente é culpa minha, porque eu não tenho paciência nenhuma. Mas além do acordelado, eu acho que eu tenho muita vontade também de aprender a levantar peças maiores no torno. Eu ainda sinto que eu deixo muito a argila me levar e não é isso que a gente faz no torno. Mas eu acho que também, como eu já falei antes, é treino. Ana Adequado, sorteia um seguidor pra virar seu male wife. Gente, eu já tenho uma esposa e eu acho que isso já está mais do que suficiente pra mim. Dá muito trabalho, galera, e eu trabalho e eu estou estudando e eu não tenho tempo pra isso. Próxima pergunta é: você tem um tipo favorito de palhaço? Eu tenho, porque eu me identifico muito. Eu pessoalmente gosto muito de Bobos da Corte, pela questão de crítica política que existe do Bobo da Corte, de poder fazer essas críticas sem ser guilhotinado, mas também porque eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar fazendo piadinhas sobre tudo, inclusive minha própria desgraça, isso é muito frequente. E
Mas no caso eu acho que eu tenho um hábito de fazer piadinhas o tempo inteiro. Eu acho que qualquer pessoa que já ficou do meu lado em qualquer feira, eu já aviso, tipo, pô, no momento, hoje, você vai ter um bobo da corte pessoal com você o dia inteiro. Eu já peço desculpas, mas eu gosto muito de bobos da corte, porque eu acho que eles têm um humor talvez meio ácido, que é uma coisa que eu me identifico um pouco mais. Mostra a sua ilustração favorita que não foi pro ar. Eu acho que eu não tenho nenhuma ilustração favorita que não foi pro ar, mas eu acho que talvez eu tenha ilustrações favoritas que sejam mais antigas ou talvez não tenham recebido tanta atenção, entre aspas. Mas eu vou ver, eu vou dar uma olhada depois e eu coloco elas aqui. Aí tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, mas eu acho que eu teria que fazer um vídeo inteiro só pra ela, que é: como é seu processo criativo? Como você se organiza e rascunha as ideias pra criar? Me organizar, eu não me organizo. Pra quem não sabe, eu tenho TDAH. Eu tento me organizar de algumas formas, mas ainda é muito difícil pra mim. Meu pensamento não é uma coisa muito linear, porque o tempo inteiro parece que tem 45 abas abertas no meu cérebro e umas 15 delas têm som. Então tem sempre muita coisa rolando dentro da minha cabeça. Mas o que eu tento fazer é, às vezes, anotar ideias no bloquinho de notas do celular, se eu tô fora de casa ou em algum lugar que eu não consigo desenhar. Mas também eu tenho muito o hábito de carregar um sketchbook comigo, pra qualquer lugar que eu vá, na verdade. No momento eu uso esse sketchbook aqui. Ele tá bem no comecinho ainda, mas eu tento sempre levar ele comigo na bolsa e qualquer, sei lá, ideia de desenho ou qualquer coisa que aparece na minha cabeça, eu tento sempre rascunhar nele. Eu acho que essa é a minha maior dica, assim, pra qualquer pessoa que cria, tem um sketchbook. Eu planejo fazer um vídeo inteiro sobre sketchbook eventualmente, porque o meu TCC foi sobre sketchbook e ele é uma prática muito importante e pra mim ele é um dos melhores meios de conseguir tirar da minha cabeça as coisas que eu quero criar. E por último, o que você mais gosta de fazer com cerâmica? Eu acho que pessoalmente uma das minhas coisas favoritas de fazer é brinco. Acho que coisas vestíveis no geral, porque eu acho muito legal, sei lá, já aconteceu de eu estar scrollando na página de Reels do Instagram e aí apareceu um vídeo de alguém usando um brinco meu e eu fico tipo, nossa, eu conheço essa peça e eu acho muito legal, eu fico muito contente quando eu vejo as pessoas meio que assimilando as minhas peças no guarda-roupa e na estética delas. Eu acho que pra mim isso é uma coisa muito legal, que acho que também encaixa um pouquinho num lance que eu refleti sobre no meu TCC, que é sobre como coisas que inicialmente existiam só na minha cabeça ganham um lugar no corpo e no coração das pessoas, e eu acho que isso é minha coisa favorita, assim. Cara, o vídeo já tá com uns 17 minutos, então eu acho que já deu, eu já falei muito. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu nunca fiz vídeo pro YouTube, gente, eu não sei como me despedir, eu não sei como falar. Mas, eventualmente, eu também já mencionei que eu quero postar esse vídeo sobre sketchbook. Mas, por enquanto, eu espero que vocês gostem desse.